Vamos lá, minha gente, mais um encontro aqui nessa noite aqui para quem se encontra presente. Vou acolher mais uma vez aí, você que nos acompanha aí pelo YouTube e também em outras plataformas aí. Eu vou falar em outras plataformas porque tem gente baixando e pulverizando aí pro descobrir aí o pessoal assistindo no submundo aí. Mas que bom, continue. Como diz, é isso aí que faz a mensagem da palavra de Deus chegar à mente e aos ouvidos das pessoas. Então vamos lá. Vamos retomar nosso estudo do Apocalipse. Para o encontro de hoje será esse capítulo 5º, aonde ele é um capítulo curto, somente 14 versículos, e aonde o grande protagonista, o personagem principal desse capítulo é nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Imolado. Onde que nós vamos iniciar aqui no versículo 1, onde a palavra de Deus nos diz aqui: Eu vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aqui é interessante que o vidente, o apóstolo, que nós já sabemos que é São João. Já quero aqui abrir um parênteses aqui que eu essa semana recebi uma informação de que tem aí uma discussão aí que estão dizendo que João do Apocalipse não é o apóstolo João. E já vou dizer e reafirmar, isso já foi condenado há muitos anos atrás, porque você tirar e colocar aqui um outro João, ou até mesmo um João que tivesse o mesmo nome, mas sendo discípulo do apóstolo, você está tirando todo o caráter de autenticidade, toda a autoridade do texto. É igual muitos dizem, o Evangelho de São João não foi um João que escreveu, foram 3. Porque o primeiro é a primeira parte, parece um João, da metade para o final é outro João, e o capítulo 21 é outro João, Não, gente, é o mesmo João. É o mesmo João que escreveu. Claro que um livro, você pega um livro de uma vida toda, você vai ali começar de uma forma e você vai discernindo, que coisa que ele tinha de fato era o Espírito Santo, diferentemente de muitos aí que se dizem teólogo, que tem a teologia, mas o Espírito Santo passa longe, É uma coisa assim que eu fico impressionado, que o mundo moderno dá valor ao canudo, A pessoa tem lá o canudo, o título de doutor, mas o doutorado, o conhecimento, a ciência está totalmente distante. É uma coisa que não tem qualidade. Perdeu-se a qualidade. Hoje em dia é só ali o canudo da graduação e pronto. Mas aqui, o vidente é o próprio São João. E eis que ele vê na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O livro nada mais é do que todos os decretos divinos, e que ele não pode ser aqui interpretado ao pé da letra. No sentido do quê? Aqui eu vou até usar como exemplo aqui a minha Bíblia. Tem aqui uma Bíblia da tradução do Padre Mato Soares, muito boa, viu? Recomendo. Aqui na Bíblia é interessante que por dentro nós temos o escrito dela. Por fora, a gente vai ter capa, contracapa, dificilmente se escreve algo. Às vezes aqui na contracapa aqui vai se escrever um resumo do livro, uma síntese, alguma coisa ali para chamar atenção. Mas no meu aqui não tem nada escrito aqui. Tinha até, mas com o tempo aqui, com o uso, acabou apagando. Mas por que desse livro escrito por dentro e por fora? Ou seja, antigamente, o que nós tínhamos de objeto que se levava escrito? Os pergaminhos. Onde por dentro, o pergaminho
ele tinha a parte mais nobre, que era onde você tinha ali, que se sobrepunha a pena com a tinta, né? Depois daquilo você tinha que pôr para secar, e depois você tinha que enrolar e deixar aquele pergaminho guardado. Aí tinha que ter todo cuidado com relação ao sol, à umidade e tudo mais. Só que a parte mais nobre, ela era por dentro. Porque era onde de fato você tinha ali o escrito e onde todo o enrolar dele, o que era ali por fora, ia proteger o que estava por dentro, que era o conteúdo, que é o mais importante. Só que esse livro escrito por dentro e por fora, nós já sabemos que ele está na mão direita do que estava sentado sobre o trono. Ou seja, o trono, nós já vimos nos capítulos anteriores, que é sinônimo de realeza, sinônimo de autoridade. Todas as vezes que se fala trono, coroa, e aquele que está sentado, ou seja, se tem um sentado, subentende-se que os demais estão de pé. Então todas as sessões solenes, tudo aquilo que nós formos solenemente e tivermos alguém membro de uma realeza, essa pessoa vai estar a maioria do tempo sentada. E os demais estarão em pé e em volta desse que é o mais importante. E aqui nós sabemos que o mais importante é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que está sentado no trono e à direita de Deus. Também nós já vimos isso nos encontros anteriores, nas aulas anteriores, acerca do credo. Que nós professamos isso. Que nosso Senhor Jesus Cristo, ele está sentado à direita de Deus. Ele está sentado. E então a importância desse livro, ele vai trazer os decretos divinos. Ele vai trazer aquilo que é impresso, aquilo que sai das mãos, da boca do Mestre, da boca de Deus, da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. E selado com 7 selos. Aqui é importante nós repararmos que quando a gente manda uma carta, ou mandávamos cartas, né? Porque hoje em dia dificilmente a gente usa isso, mas quando se manda uma carta, e se essa carta ela é muito importante, ela é selada. Ela é selada. Outra coisa, aqui nós temos aqui no nosso retábulo aqui, nós temos relíquias de santos. Essas relíquias, se nós pegamos ali o relicário, abrimos a parte de trás, ela vai ter ali um selo de um tipo de resina, e esse selo ele é derretido e ele é cravado com um brasão. A maioria das vezes esse brasão é um anel de um bispo. Ou seja, aquele sucessor dos apóstolos, né? Porque o bispo é o sucessor dos apóstolos, ele está dando o que? Autenticidade naquela relíquia. Aquilo ali para dizer o quê? Ó, aqui não tem um osso de um frango. Aqui de fato é uma relíquia. Ou alguém delegado por ele viu aquele vestígio de primeiro grau daquele santo sendo retirado, ou ele mesmo o viu e o atestou, autêntico. Vai lá e sela, e esse selo ele não pode ser rompido. Nas cartas importantes é a mesma coisa, as cartas iam com o selo, e aquele selo ele não poderia ser rompido em hipótese nenhuma, a não ser pelo destinatário da carta. Aquele que tinha a autoridade. Aquele que tinha autoridade. Então, se é selado com 7 selos, nós vimos no livro do Apocalipse que 7 quer dizer o quê? A plenitude. Então, aqui nós temos a plenitude de algo que, se está selado, ele vem do secreto. Então, aqui é algo que está oculto, tanto para São João, como para muitos. Aí ele continua. Eu vi um anjo forte que gritava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ou seja, aqui o anjo ele já faz uma indagação. É interessante que nós não podemos levar isso, e aqui vou fazer uma analogia. Nós nos recordamos que antes de nosso Senhor subir aos céus, os apóstolos o indagam, né? Mas, Pai, Senhor, é agora que irás instaurar o teu reino?
E aí Nosso Senhor responde, né? Não cabe a mim, mas somente ao Pai. E ali muitos dizem, mas Jesus ele não sabia. Não, gente, isso é balela. A mesma coisa se aplica a esse anjo. O anjo ele faz a pergunta e ele diz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Aqui não é que o anjo ele não sabe. O anjo não sabe, ele está indagando. Não. Aqui é mais uma pergunta como se fosse de uma aula, que é um mestre, alguém que sabe mais, que no caso a inteligência de um anjo é muito superior a do que era do apóstolo, e ele pergunta, mas é uma pergunta daquele que sabe a resposta, para que aquele que não sabe também contraia essa resposta. Porque quando nós fazemos uma pergunta, a gente já fica com aquela indagação na cabeça. A gente fica com aquela curiosidade de saber a resposta. Então aqui não que o anjo ele não saiba, nada disso. Mas ele pergunta ao vidente. E ninguém podia, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, abrir o livro, nem olhar para ele. Olha só. Aí aqui nós vamos saber o quê? Quem é aquele que tem a autoridade? Onde todo joelho vai se dobrar. No céu, na terra e nos infernos. Nosso Senhor Jesus Cristo. E ninguém podia, vou repetir o versículo 3. E ninguém podia, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, abrir o livro, nem olhar para ele. Versículo 4. E eu chorava muito, porque não se tinha encontrado ninguém que fosse digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E então um dos anciãos disse-me, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a estirpe de Davi, venceu de maneira a poder abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Qual foi a vitória de Cristo? A vitória de Cristo, ela passa paixão, morte e ressurreição. Ele diz, e um dos anciãos. Alguns capítulos atrás, nós vimos que em volta do trono estavam 24 anciãos. Então, um deles, os anciãos, nós já vimos que Antigo Testamento, Novo Testamento, 24, 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. Então, dos 24 anciãos, um levanta e diz para ele, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a estirpe de Davi, venceu de maneira a poder abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ou seja, agora nós estamos vivendo o tempo, né? Estamos na Páscoa, estamos vivendo o tempo da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Páscoa, ela se prolonga, né? Nós temos a 8ª de Páscoa, depois nós vamos ter o tempo pascal, até ali a Ascensão, depois Pentecostes, aí já é outra solenidade, outra festa. Era bom se tivéssemos ainda, né, as têmporas, né? Apesar de que não foi revogado. Não foi revogado. Santa Sé determinou que cada comissão episcopal delegasse para o seu povo, né? E a nossa até agora não se manifestou nem a favor nem contra. Então, a regra, acredito eu, que impere. Até vir outro documento dizendo o contrário, a que vale é a que tá valendo. Está valendo é que está valendo. Vamos lá. Versículo 6. E olhei, e eis que no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, estava de pé um cordeiro. Vou só ilustrar aqui na minha tradução. Estava de pé um cordeiro. O cordeiro aqui está com C maiúsculo. Então, uma coisa aqui que eu quero deixar em evidência. Parecendo ter sido imolado, o qual tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus mandados por toda a terra.
Também nós vimos em encontros anteriores que a questão do 7, toda vez que vier 7 no livro do Apocalipse, nós devemos levar sempre nessa interpretação. Plenitude, perfeição. Então, aquele cordeiro estava de pé. Ou seja, se ele está de pé, ele está de uma maneira imponente. Ele está ali se impondo. Eis que vi no meio do trono e dos 4 animais e no meio dos anciãos, ou seja, estava no centro de todos. Todos estavam em volta dele. E um cordeiro parecendo ter sido imolado. Ou seja, esse cordeiro estava com a aparência de que já sofreu um sacrifício. Já sofreu um sacrifício. O qual tinha 7 chifres. Aí, aqui é uma coisa que nós vamos chegar nesse capítulo, mas alguns capítulos para frente, nós vamos ter também a imagem do dragão, da besta. Onde é o próprio demônio. E esse também tem 7 chifres. E aqui é interessante que os bispos, principalmente do período da patrística, eles vão nos afirmar que a questão do 7 para um e para outro tem uma diferença assim abismal. E são de fato, se for levar a questão do grego, 7 chifres, 7 chifres. Só que o que o diabo faz? Ele sempre tenta imitar a Deus. Ele sempre tenta. Porque sendo Deus a verdade e sendo o diabo o pai da mentira, tudo aquilo que ele vai fazer, ele tenta imitar. Só que o sentido é sempre o oposto. O fim é sempre o oposto. Ele se camufla, aparentemente. Porque se tem os 7 chifres, está ali de uma simples aparência. Mas o que tem por trás, o que é para nosso Senhor a verdade, e o que é para o demônio a mentira. Por isso que nós devemos ter muito cuidado e muito discernimento, não é tudo aquilo que parece, de fato, ou é. Não é porque usa uma mitra que é um bispo de verdade. E assim por diante. Tem uns que diz aquela frase, né, não é o hábito que faz o monge. Mas seria tão bom, né, se voltasse a usar hábito. Mas pelo menos a gente voltar a dizer isso, né? Porque hoje em dia não dá nem pra gente usar mais essa frase, porque não se usa mais hábito, né? Não se usa mais batina, né? Agora é camisa de lagarto e... Isso é terzinho de jogador de polo. Mas vamos lá. Cosplay de leigo. É. Então vamos lá. Se tinha 7 chifres e 7 olhos. Então, os 7 chifres é aquilo que no cordeiro é o que está acima da cabeça. Ou seja, 7 já sabemos que é a plenitude. O chifre é aquilo que está acima da cabeça. O que está acima da cabeça? Falando. É a sabedoria. Porque a cabeça, quando nós olhamos, nós só olhamos ela da questão do composto material dela. Mas o que tem de infuso, o que tem dentro, que se usa daquilo que são os neurônios, toda a capacidade cerebral. Mas a sabedoria, ela está acima. Então nós temos a plenitude da sabedoria e os 7 olhos é a plenitude do Espírito. E logo à frente ele diz que são os 7 Espíritos de Deus. Então se tem-se a plenitude dos 7 Espíritos, dos 7 dons do Espírito Santo, que nós temos em plenitude de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nós vamos ter tudo, né? Todos os dons,
todos os carismas, tudo aquilo manifestado. Mandados por toda a terra. Versículo 7. E veio e recebeu o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Olha só a ilustração. E veio, ou seja, e olhei, e eis que no meio do trono, dos 4 animais, e no meio dos anciãos, estava de pé um cordeiro, aparecendo ter sido imolado, o qual tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus mandados por toda a terra. E veio, o cordeiro veio, e recebeu o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Então aqui já é uma outra pessoa. Olha só. Nós temos lá, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi morto, sepultado, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Ou seja, se aquele está sentado e recebe da mão direita, não tem como estar de outra forma se não for. Mas também pode dar da mão direita e pode dar assim. Gente, isso é muito esforço. Né? Vamos partir para o óbvio. Está à direita, recebe da mão direita. E recebe o livro da mão direita do que estava sentado. E é interessante que, por tradição, isso vem de uma tradição judaica, fato, a questão da bênção com a mão direita e não com a esquerda. Por quê? A gente tem com relação de se receber com a mão esquerda e de dar com a mão direita. Se dá com a esquerda é sinal de que não está dando com vontade. Não está dando porque quer. Está dando porque é obrigado. Por isso que eu abro até um parênteses aqui, a gente tem aqui um contador aqui no meio de nós, por isso que a gente tem as partidas, dobradas. Foi um padre, Frei, né? Frei Luca Pacioli, que sistematizou o método das partidas dobradas, né? Crédito e débito. Um à direita e outro à esquerda. Então, por isso que a gente sempre põe à direita aquilo que a gente tem, aquilo que é o bom, e à esquerda a gente coloca o que é as obrigações, aquilo que é ruim. Então, se recebe à direita, então é aquilo que foi dado por quem é quisto. Por quem é o sinal, a mão direita, a bênção da mão direita é esse sinal da bênção do predileto. Da bênção do predileto. E tendo aberto o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um cítaras e taças de ouro, cheia de perfume, que são as orações dos santos. Que nós vamos ter as 2 igrejas. Aquela que já está na glória, adorando, prostrada, diante do Cordeiro. E dentro, olha só, cheio de... tendo cada um cítaras e taças de ouro cheia de perfumes, que são as orações dos santos. Olha que bonito. Ou seja, se eles estavam com isso, eles estavam com suas taças cheias em sinal de festa. E é interessante que, aqui relata claramente, estavam com elas cheias, ou seja, ainda não tinham brindado, ainda não tinham tomado nada, só estava com ela
cheia, com suas cítaras, com seus instrumentos de canto, estavam prontos para festejar. E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és Senhor. Digno és, Senhor, de receber o livro e de desatar os seus selos, porque foste morto e nos resgataste para Deus com o teu sangue, toda a tribo e língua e povo e nação, e nos fizeste para o nosso Deus, reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Ou seja, essa festa ainda está no céu. Mas olha o que eles vão dizer: e reinaremos sobre a terra. Aqui é claro, aqui é o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. E reinaremos. E reinaremos. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos em volta do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhares de milhares, os quais diziam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a virtude e a divindade, e a sabedoria, e a fortaleza, e a honra, e a glória, e a bênção. Nosso Senhor foi digno por quê? Porque deu-se a morte de cruz. Ele deu-se. Quando ele diz, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a vossa vontade. Mas que seja feita a vossa vontade, obediente. A gente canta, Salve ao Cristo obediente. Salve ao Cristo obediente. Versículo 13. E toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e o que há no mar, e todas as coisas nesses lugares se encontram. A todas ouvi dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, bênção, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. Olha só, gente. E a toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra, as que não há no mar, e todas as coisas nestes lugares se encontram. A todas ele ouve dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, bênção, honra e glória e poder pelos séculos dos séculos. Aqui também está o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é rei em todos os lugares. Todos. Muitos confundem por reinado social. De um lado, nós temos uns que pensam que o reino ele vai ser marxista, comunista, e de outro, uns pensam que vai ser um reino milenarista. Nós temos assim essas duas, e assim as duas estão erradas, porque o fim dos tempos vai ser o fim. Não existe o fim dos tempos e o refim dos tempos. Alguns pensam que vai ser a vinda e a revinda, Não, a vinda só vai ser um. Mas nada impede que nós façamos pela santidade, pela Santa Missa, pelo testemunho, pelo exemplo, que esse vale de lágrimas fique com menos lágrimas. Não que o vale de lágrimas vá cessar. Isso aí é uma ideia utópica. Mas muitos sofrimentos dão sim para serem evitados. Muitos. E no versículo 14, e os 4 animais diziam, Amém. E os 24 anciãos prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram aquele que vive pelos séculos dos séculos.
e os 24 anciãos, ou seja, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Nós vamos ter essa figura de novo, desse 12 e 12, alguns capítulos mais adiante, com a questão dos 144 mil, né? Ah, mas é 144 mil que se salva? Não, besta, não é 144 mil que se salva não, porque o céu já passou disso já. Só que os 144 mil, nós vamos ter 12 multiplicado por 12 vezes 1000. Então, as 12 tribos, multiplicando os 12 apóstolos, vezes 1000. Aí vem aquela analogia de que a gente sempre diz, eu tenho 1000 problemas. Mas de fato, eu tenho 1000 problemas? Não, é uma figura. É para dizer que eu tenho muitos problemas. Então, se é 12 vezes 12 vezes 1000, e 144 mil, então é a plenitude de tudo. Mas de tudo que está... A questão da numerologia, ela é muito bonita. Porque os 140... Hoje, o mundo, a gente vai ter o quê? 7 bilhões de pessoas? Então, se a gente for tirar 144 mil de 7 bilhões, é uma minoria. E isso aí a gente pode levar sério. Que é o quê? De fato, é a minoria que passa pela porta estreita. É poucos. São poucos os que se salvam. São poucos. Isso é uma verdade. E a gente pega aí os místicos, né? As visões dos vários santos, que também afirmam isso. Que são poucos os que se salvam. Onde tiveram visões do inferno e viram multidões no inferno. E do outro lado tiveram visões do céu e viram poucos. Viram poucos. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se com seus rostos. Ou seja, eles estavam com seus rostos por terra. E adoraram aquele que vive pelos séculos dos séculos. É interessante que é assim, como que você vai adorar, sendo que você está com o teu rosto prostrado por terra? Ou seja, teus olhos não estão vendo. Mas você está adorando. Aí Nosso Senhor, e aqui eu encerro, Nosso Senhor, João capítulo 4, o mesmo que escreveu aqui, naquele encontro com aquela samaritana, ele diz para ela o seguinte, que ele procura os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você não precisa somente dos seus sentidos para adorar a Deus. É belo porque eu recebi esses dias aí um meme muito bom. Muito bom. Postei até nos meus stories do WhatsApp. Aonde era lá o diálogo, né, de um ateu com um grande santo, né? E aí o ateu dizia, como que teu Deus existe, mas se ele existe, por que eu não posso ver ele? E aí o grande santo responde, agora não me recordo o nome do santo aqui, mas ele responde assim, somente os animais alcançam a verdade pelos sentidos. Agora eu não lembro aqui o nome do santo, mas você aí que vai nos assistir no YouTube, põe o nome dele nos comentários aí, que é bem-vindo, mas eu não estou lembrado agora o nome. Mas ele simplesmente deu essa resposta categórica, somente os animais alcançam a verdade através dos sentidos. Ou seja, aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, ele vai para além dos sentidos. Porque os nossos sentidos nos enganam. Os nossos sentidos podem nos enganar. Podem nos enganar. E aqui eu encerro capítulo 5 do livro do Apocalipse. E viva Cristo Rei! Viva!